Esse, sinceramente, é um dos tipos de vídeo que eu mais gosto de fazer, que é mostrando passo a passo como analisar um negócio. Afinal de contas, uma ação nada mais é do que uma partezinha de um negócio como um todo. E o investidor de longo prazo é aquele tipo de investidor que gosta de entender como que a empresa faz para ganhar dinheiro, quais são suas vantagens competitivas, quais também são os seus problemas. Afinal de contas, não existe empresa perfeita. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui na prática como que eu costumo fazer a análise dos negócios. E aí você vai poder acompanhar o passo a passo que eu preparei para você em tempo real aqui, tá? Então, bora lá. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Bom, então o primeiro passo que eu faço é basicamente entrar no site de relação com investidores. E hoje eu vou analisar um setor que está bastante aí na mídia nos tempos para cá, tem bastante investidor falando, que é o setor de varejo. Por que eu peguei ele? Porque ele é diferente de você analisar outros inúmeros setores. Pô, Rob, o que é tão diferente assim? Para pensar o seguinte, você pega, por exemplo, lá a Grendene, ela produz um calçado, né? Beleza. A WEG, ela produz motores elétricos, equipamentos relacionados aí na geração de energia elétrica. A gente tem aí outro exemplo, a Ambev, ela produz cervejas, refrigerantes. Você percebe que todas essas empresas produzem alguma coisa, né? Elas pegam a matéria-prima e transformam essa matéria-prima num determinado produto. O varejo, se você parar para pensar, ele não produz nada, né? Ele compra um produto pronto e revende, obviamente buscando uma margenzinha ali, né? Compra, por exemplo, a R$10 e busca vender a 12 que seja, tá? Então, a essência do varejo é diferente de todos os outros setores. E aqui entra o primeiro ponto do varejo, que é a questão das margens mais comprimidas. A gente vai ver tudo junto aqui. E quais foram as duas empresas que eu peguei para a gente estudar junto o modelo de negócio e entender melhor? Acho que são as empresas mais faladas hoje do varejo no Brasil. Quando a gente pega Estados Unidos, a gente tem aí o pessoal da Amazon, né? Quando a gente pega global, a gente pode trazer aí o pessoal do Alibaba, o Ali Group, né? Que é o pessoal da China. E aí no Brasil nós temos hoje Via Varejo e Magalu. Então vamos dar uma analisada nesses dois resultados. Daqui a pouco vai sair aí o segundo trimestre e tudo mais, mas vamos aqui entender mais sobre o business. Então eu estou aqui no site do Via Varejo, primeiro trimestre, como eu falei, né? O segundo ainda não saiu. Venho em resultados trimestrais e aqui no site da Magalu também, ó, eu venho aqui em releases, né? E eu já baixei os dois. Então, começando aqui pela Via Varejo. Vamos pegar aqui, só um detalhe importante, tá, pessoal? Eu sempre gosto de pegar resultados anualizados, ok? Mas eu vou pegar aqui os trimestrais porque são os mais atualizados também para você entender como é que funciona mais ou menos a lógica, tá? Então, quando eu pego aqui a receita bruta, é o quanto de fato que a empresa vendeu, tá? Então, a receita bruta do Via Varejo, sem descontar nenhum tipo de desconto e imposto, nada disso, dá 7.426. Beleza, vamos pegar aqui a Magalu. Ué, Rob, por que você está indo para o final? Você não vai ler o balanço? Cara, aqui é a primeira dica até que eu aprendi. Eu sempre gosto de primeiro ver os números do balanço para depois eu ler os comentários da administração. Por quê? Porque os administradores de uma empresa, eles são funcionários da empresa, né? E eles sempre vão tentar vender o peixe positivamente. Pare para pensar, você como empregado de uma empresa, você não vai tentar vender o peixe da sua empresa? Goste ou não, né? Às vezes você vende o peixe para se beneficiar ou pelo menos para não ser demitido. Então você tem aí um certo conflito de interesses. Então você como investidor tem que estar ligeiro em relação a isso. Então o que eu faço? Eu sempre analiso primeiro os números e depois eu vejo o que a administração falou sobre eles e não ao contrário. Tanto é que quando você começa a ler um balanço, você sempre vai ler o quê? Primeiro o relatório da administração e os números lá no final. Eu inverto isso daí, inclusive isso daí eu peguei nos Estados Unidos, os investidores norte-americanos ensinam a fazer isso daí, tá? Um cara chamado Guy Spire, ele falou isso, me marcou e eu comecei a fazer isso também. Então, indo aqui para o finalzinho do balanço da Magalu, aqui pessoal, então a gente chegou aqui no anexo 1,
demonstrações financeiras, resultado consolidado. Então, o primeiro ponto, receita bruta. Tá? Aqui, logo de cara, a gente vê que a Via Varejo acabou tendo uma receita bruta superior à Magalu. Só que a receita bruta, para mim, ela não faz tanto sentido quanto a receita líquida. Por quê? A receita líquida, de fato, ela já contempla todos os impostos relacionados às vendas dos produtos, que no varejo é elevado, e eventuais cancelamentos e descontos. Então, o meu primeiro checkpoint é sempre a receita líquida. Então, quando a gente pega aqui, ó, a receita líquida, eu já vou passando para cá para a gente já ir comparando, porque é assim que eu gosto de trabalhar, tá bom? Então, Via Varejo, nós tivemos aqui 6 bilhões 339, tá? E aí, quando a gente pega a queridíssima Magalu, ela teve uma receita líquida de 5,234. Então, o primeiro ponto, a gente percebe que a Via Varejo acabou até faturando mais do que a Magalu, mas isso não quer dizer muita coisa não, tá? Próximo ponto é o custo das mercadorias vendidas. E olha só, esse custo das mercadorias vendidas, como ele pesa no varejo. Você percebe aqui no caso da Via Varejo, olha só, a empresa teve de receita líquida 6 bilhões 339 milhões. De custo das mercadorias vendidas, lembrando que o varejo não produz nada, ele compra algo pronto e revende, foi de 4 bilhões 345 milhões. Então, o lucro bruto da Via Varejo, ele foi de 1 bi 948, enquanto que da Magalu 1.420. Vou tirar aqui só para a gente ter uma comparação mais fácil, sem complicar demais, tá? Beleza, lucro bruto. E aqui, cara, entra a primeira coisa que eu quero destacar para você, que é muito importante, que é a margem bruta. A margem bruta no varejo, ela é essencial. Então, o que eu faço aqui? Eu faço uma formulazinha bem simples, tá? Como é que é? A gente vai pegar o nosso quadradinho aqui, o B3, dividir ele pelo B2, você tá vendo que ele tá puxando ali já? Multiplicado por 100, ok? Enter. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu só vou copiar a formulazinha, tá? 30,73%, se você pegar o percentual vai dar isso, tá? 30,73%, e aqui 27,13%. Então, nesse primeiro ponto, nós temos uma margem bruta superior da Via Varejo, mas não para por aqui, beleza? Então, vamos para o próximo ponto aqui, que a gente tem ali as despesas com vendas, deixa eu voltar aqui para... Então, você percebe, ó, despesa, essa é a Via Varejo, tá? Despesas com vendas, deixa eu aumentar aqui para facilitar para o pessoal. Ó, despesas com vendas, despesas gerais e administrativas, aqui da Magalu. Deixa eu aumentar aqui também para facilitar. Ó, despesas com vendas, despesas gerais e administrativas. E aí, nós descontamos tudo isso daqui do dia a dia e a gente chega no EBITDA, tá? E eu sempre gosto de mencionar que o EBITDA ele acaba excluindo a depreciação e amortização. Eu, particularmente, gosto de incluir, porque pensa o seguinte, se você tem lá equipamentos, uma fábrica, não é o caso do varejo, mas assim, você tem uma fábrica, você tem equipamentos, você tem tudo aquilo que é utilizado no dia a dia para a empresa produzir um serviço ou um bem, e você não contempla a depreciação, é como se você não estivesse levando em conta que esses ativos eles vão perdendo valor, eles vão se desgastando, e você tem que repor, você tem que fazer a manutenção. Não pense que a Magalu e a Via Varejo, pelo fato de eles não produzirem um produto ou um serviço, eles não têm depreciação. Eles têm sim, tanto é que está aqui no balanço, né? A depreciação pode ser bem menor do que a gente está acostumado a ver em outros modelos de negócio, mas tem também. Então é importante você ter isso em mente, porque uma empresa sempre vai ter que pelo menos repor o custo da depreciação para se manter competitiva. E quando você tem um setor competitivo, é meio que necessário você gastar
para repor esses ativos que estão sendo depreciados e amortizados ao longo do tempo. Só lembrando, tá? Depreciação são ativos tangíveis que você pode tocar. Até o exemplo que eu vou tocar aqui mas é muito bom, né? Esse livro aqui eu adoro. Então você pode tocar, ó, ativos tangíveis. Agora, intangíveis, pensa assim, uma patente, uma licença, um software, tá? Você não pode tocar, mas eles também vão perdendo valor. Um software, ele vai ficando velho, ele vai perdendo o seu valor, né? Então a gente vai aqui direto para o EBIT, beleza? Então aqui, ó, EBIT. Vamos lá na nossa planilha infalível. E a gente bota aqui, ó, EBIT, e aí da Via Varejo, ele foi 335, coloca aqui, ó, 335 milhões, e aí do nosso queridíssimo Magalu foi 158, vou arredondar para cima, 158. Beleza. Aqui a gente vai fazer a margem operacional. Então, como é que funciona a margem operacional? É basicamente você pegar quanto que a margem operacional você pega. Aqui, ó, vou até fazer a formulazinha para você, tá? Você vai colocar aqui B5 divididos por B2 vezes 100. Ótimo. E agora a gente vem aqui e cola a fórmula também para Magalu. Essa margem operacional, tanto da Via Varejo, ou seja, 5,28, quanto da Magalu, 3,01. Lembrando, pessoal, isso daqui é só do primeiro trimestre, tá? Só estou ensinando para vocês como que eu costumo fazer para comparar negócios do mesmo segmento e tudo mais. Lembrando também que tem algumas diferenças entre a Via Varejo e o Magalu, elas não são um espelho, né? Não são cópias idênticas, mas tem muita semelhança sim. Bom, resultado financeiro é algo que eu sempre gosto de comparar. Então a gente tem aqui o resultado financeiro da Via Varejo. O que é isso daqui, Rob? Me explica, eu estou chegando agora. Cara, resultado financeiro é basicamente quanto que entrou de juros, tá? A empresa tem caixa, essas coisas. Então ela tem aplicação financeira, ela tem alguns investimentos que dão juros. E as despesas financeiras é o quanto saiu de juros, quanto que você pagou por causa dos empréstimos, das dívidas que você tem. Isso daí custa dinheiro. Isso são despesas financeiras. Então, quando a gente pega o resultado financeiro líquido, o que seria isso? É o somatório, né? Olha aqui a Via Varejo, por exemplo, entrou 31 milhões de receitas financeiras, mas saiu 349 milhões de despesas financeiras. Então, você vai ter um resultado financeiro líquido de 318. Então, aqui é negativo, tá? Esse daqui é negativo. Tá aqui. Ops. Aqui é negativo. E a nossa queridíssima Magalu teve um resultado financeiro também negativo, só que é um negativo melhorzinho, né? Menos, vamos arredondar, 94. Esse daqui é o resultado financeiro. A Magalu acabou tendo um resultado financeiro um pouquinho melhor que a nossa queridíssima Via Varejo. Beleza? Beleza. Bom, aí o que nós temos aqui? O pagamento do imposto de renda, tá? Olha só. Então, quando você percebe que a empresa aqui a Via Varejo, ela teve um resultado operacional de 335, aí quando você desconta todos os juros, né, que a gente acabou de ver, resultado financeiro líquido, vai ficar 17 milhões, ela pagou 4 milhões de imposto de renda, então ela teve um lucro líquido, de 13 milhões de reais no primeiro tri de 2000. Nossa, esse 13 ficou estranho. Agora ficou certo. Ela teve 13 milhões de lucro no primeiro tri de 2020. A Magalu, aqui também, ela teve o seu lucro operacional, que é o quê? É o EBIT menos o resultado financeiro, tá? Então chegamos no lucrinho aqui antes do pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Caramba, olha isso. A Magalu, 32 milhões de IR e contribuição social sobre o lucro líquido, acabou sobrando
30,8. Eu vou arredondar para 31 para a gente ter sempre aqui uma base comparativa justa. E aí a gente chega no último aqui, que é o que? É a margem líquida, tá? Então vem aqui, ó, que eu faço margem líquida. Beleza, Rob. E aí a gente vai fazer mais uma formulazinha. Ó, eu estou mostrando vários hacks para você aqui, hein? Então é igual a B8 divididos por B2 vezes 100. E aí aqui a gente vai pegar a formulazinha e copiar. Beleza? Então quando a gente pega a margem bruta, quem ganha é a Via Varejo. Margem operacional, quem ganha? Via Varejo. Margem líquida é a Magalu, tá? O que mais pesou aqui nesta comparação? Cara, foi o resultado financeiro. Porque até aqui a Via Varejo estava se saindo em margens, tanto a bruta quanto a operacional melhor. Só que daí quando a gente viu os gastos com juros aqui da Via Varejo, acabou pesando bastante, tá? O diferencial acabou sendo aqui entre as companhias. Tanto é que você vê, aqui a Magalu já passou à frente. Mesmo ela tendo uma receita líquida menor, ela acabou tendo um lucro líquido maior, tá? Bom, e qual que é o outro passo que eu gosto de analisar bastante? Mais na estrutura de capital da companhia, dar uma analisada ali no balanço. Então, continuando aqui, eu estou agora na parte do balanço patrimonial do Via Varejo. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vamos abaixar aqui e vamos colocar aqui caixa. E no caixa entra várias coisas, tá? Ele vai entrar aqui, caixas equivalentes de caixa, é tanto o dinheiro que a empresa tem, mas também alguns investimentos de curto prazo. Tá? Então, em caixa, hoje a Via Varejo tem 2 bilhões 129 milhões. Na Magalu, a gente vai ter que fazer uma continha. Por quê? Porque aqui, ó, eles têm 389, tá? 389 só de caixa, mas eles também têm títulos e valores mobiliários, que é, na verdade, a maior parte aqui, tá? Então, olha só, a gente vem aqui, ó, títulos e valores mobiliários. Então, vamos somar e a gente vai chegar a 2.620, eu vou substituir aqui, e aí nós temos 2.620 da nossa queridíssima Magalu, beleza? Beleza, tá. Então o próximo passo que o Rob sempre gosta de olhar, eu vou pular aqui contas a receber, tá? Dependendo, você pode incluir, mas eu sempre gosto de primeiro pegar só o quanto a empresa tem caixas equivalentes de caixa, e passo contas a receber, passo estoques, apesar de ser muito importante, eu não estou deixando de lado essas informações, mas eu vejo aqui também, olha só, aí eu vou para cá, ó, eu venho aqui, ó, em empréstimos e financiamentos, vamos achar aqui da Via Varejo, ó, empréstimos e financiamentos, então tá, de curto prazo, ou seja, vencer nos próximos 12 meses, empréstimos e financiamentos, 1 bilhão 553 milhões. Beleza. Magalu. Olha, Magalu, hein? Caramba. Vou botar aqui 7. De curto prazo da Magalu tá austero. Então, dívida curto prazo. E aqui, dívida longo prazo. Beleza, vamos lá. Então, empréstimos e financiamentos, passivo circulante da Magalu, 6 milhões e 500 mil reais. E aqui da Via Varejo, 1 bilhão 553. Beleza. Ah, Rob, tem carnê. Calma, cara, calma. Igual eu falei para você, eu não estou contabilizando aqui esses carnês que estão no ativo e também não estou contabilizando esses carnês que estão no passivo, tá? Estou pegando só caixa, investimento de curto prazo, né? Dinheiro em caixa, investimento de curto prazo e comparando com empréstimos e financiamentos. Beleza. Então a gente vem aqui no passivo não circulante, ou seja, empréstimos e financiamentos que vencem daqui a 12 meses, a contar da data da publicação do balanço, 500 milhões da Via Varejo e, vamos aqui, ó, Magalu,
847. Beleza. Então, dívida total. É só somar, né? É só somar. Então, a dívida total, aqui, ó, comparado com o caixa. Então, quando a gente pega o caixa da Via Varejo, olha só que interessante, caixa da Via Varejo e compara com a dívida total, a gente percebe que, o que a gente percebe? Que o caixa, ele é maior do que a dívida total. E quando a gente vem na Magalu, vamos aqui também, ó, caixa e a dívida total. Olha só que interessante. Traz maior conforto, né? Isso é muito bom para o investidor, tá? É muito interessante saber esse tipo de coisa, que duas empresas varejistas, elas contam com um valor em caixa, tanto investimentos, aqui, né, caixa, equivalente de caixa, títulos e valores imobiliários, suficiente para cobrir todos os empréstimos e financiamentos de curto prazo quanto de longo prazo, tá? A gente tem que levar em consideração, pessoal, que umas coisas importantes relacionadas a varejo aqui, tá? Que a gente não pode também achar que não tem que ser deixado de fora da conta. Você para pensar que é importante ressaltar que aqui fornecedores é um ponto que conta bastante também. Não é uma dívida, tá? Não é exatamente uma dívida que você tem no banco, mas, cara, é um passivo, certo? Esses fornecedores, eles precisam ser pagos. Então, também é importante você sempre prestar atenção nisso, tá? É que aqui eu não vou me aprofundar tanto, porque o objetivo dessa aula não é fazer igual uma aula do curso que eu vou lá e fico falando, mostrando detalhe por detalhe. É só para mostrar mais ou menos como que eu gosto de fazer uma análise entre empresas do mesmo setor, até mostrando passo a passo para você aqui, tá? Então é essa que é a ideia por trás. É claro que tem muito mais detalhezinhos na hora de entender o negócio, mas eu também não quero criar aqui um vídeo de 2, 3 horas para ficar intragável para o pessoal. Não, pelo contrário, quero fazer uma coisa que as pessoas vejam que não é um bicho de 7 cabeças, desde que você vá com calma, vá analisando, vá estudando, tá? Sempre se aprimorando, sempre se desenvolvendo. Foi assim que eu também saí do zero, também não sabia nada. Nenhum ser humano sabe, nasce sabendo analisar um negócio, um balanço. Você vai aprendendo, tem que gostar e tem que praticar sempre. Essa é a ideia de quando eu faço vídeos assim. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Aqui embaixo eu vou deixar o link para o meu Instagram e para o meu Telegram. Então, você clicando ali no link, vai aparecer uma janelinha com a minha foto, você vai ver a foto ali, e aí vai aparecer para você deixar teu nome e e-mail. Por que isso? Porque, cara, tem outras aulas que estão não listado no YouTube. E quando você deixa seu e-mail, eu começo a enviar no seu e-mail essas outras aulas, analisando outros modelos de negócio que vão direto para a caixa de entrada do seu e-mail. Beleza? É por isso que eu deixo ali. Claro, se você quiser, se não quiser não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso aí, forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.